Pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o erro E1 e o erro E5. Por que eu vou falar sobre os dois no mesmo vídeo? Porque eles têm a mesma causa raiz, né? Que é um módulo IGBT. Tá bom? Vamos lá pro vídeo. Pessoal, então vou mostrar para vocês aqui, né, primeiramente, o que é o módulo IGBT. Né? Deixa eu ver aqui, focando. Aí. Esse aqui é o módulo IGBT, fica na parte de trás da placa, tá? Aqui é um dissipador de alumínio, né, que fica aqui, ó, na parte de trás, ó, aí. No caso ele ajuda na dissipação do calor ali do módulo, né? Pessoal, então sabendo disso, só pra gente entender o erro E1 e o erro E5, né? Ó, tem um suporte, né? Cada fabricante tem um modelo e geralmente tem uma abertura na parte de trás para ajudar mais ainda a dissipar o calor, né? Aqui, deixa eu colocar na claridade aqui. Então assim, o que acontece? Os dois estão relacionados a aquecimento no módulo IGBT e tudo isso está relacionado, né, ao motor. Aqui, ó, motor. O erro E1, né, geralmente ocorre por, às vezes, mau contato aqui no terminal, né? Também no cabo que vai lá para o motor. Pode estar relacionado a um motor, né? Motor com defeito. E também, às vezes, acontece esse erro E1 quando é rebobinado o motor. Então, às vezes, assim, rebobinou o motor, vai colocar e dá o erro E1. E tudo isso, né, se relaciona aqui ao módulo IGBT. Sabendo disso, fica mais fácil a gente identificar o erro, né? Para identificar se o erro está relacionado ao motor ou à placa, a gente faz da seguinte forma: apareceu o erro E1, você vem aqui, retira, né? Retira aqui os terminais do motor e manda rodar, né? Liga. Se der o erro E1, está relacionado ao módulo IGBT na placa. Se não der o erro E1, está relacionado ao motor. Aí, né, tem alguns vídeos na internet aí que explica, né, como você faz o teste para ver se o motor está com algum defeito, né? E fazer teste de continuidade nos cabos, né, fazer o teste aqui, ver se está solto, né? Às vezes apertar esse terminal aqui, né, os terminais, né, apertar ele novamente. Então tudo isso acaba ocorrendo o erro E1. A situação é a seguinte: por que ocorre, ou por que dá, quando está relacionado à placa, por que ocorre o erro E1? Isso está relacionado às vezes a um pico, né, de tensão que vem na linha, às vezes um raio, né, que caiu aí na região também, não tem o que fazer, queima o módulo também. Aquecimento, isso também é uma coisa que acontece e danifica o módulo. Então, tudo isso que está relacionado ao erro E1, tá? Então, o importante é o seguinte: além de instalar a máquina, seria interessante, né, colocar um DPS na entrada lá próximo ao disjuntor para tentar minimizar isso, né? Se for algum pico de corrente que vem através do sistema de energia aí ele para lá. Pessoal, aqui estou mostrando para vocês aqui, ó, já sobre o erro E5. O que ocorre? Nesse caso aqui, vou mostrar para vocês. Ele excedeu a temperatura. Você vem até o L3 e consegue verificar, ó. Acima de 85 ele apresenta o erro. Agora eu vou mostrar para vocês por que ocorre isso. Pessoal, sobre o erro E5, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Neste momento o painel ele não está apresentando o erro, né? Mas por que ocorre o erro E5? Primeiramente, ele está relacionado ao módulo IGBT, mas através o erro dá por causa de temperatura. Nesse caso aqui, os painéis eles têm uma proteção de até 85 graus, né? 85. Ele não está apresentando o erro ainda, porque como eu não liguei aqui, né? Mas se eu for aqui, ó, L3 que faz a leitura de temperatura está em 82. Se chegar a 85, ele apresenta o erro
E5, tá bom? Vou voltar aqui. Beleza. Agora, por que quais são os casos assim que acontece que apresenta o erro E5? Primeiramente, esse painel aqui, ele é um painel de uso interno dentro da máquina, que tem uma ventilação, né? No caso, a ventilação é feita pela hélice da própria máquina. Vou mostrar para vocês aqui. Existe um fabricante também, ele fabrica um painel externo, que daí toda a parte elétrica é puxada lá na parede e instala, né? Aqui é um exemplo, ó. Só que tá sem o cooler aqui, sem a ventoinha, mas aqui, ó, né? Então ele tem esse sisteminha aqui para funcionar. Senão esse painel ele não funciona na parte externa. Aí, em vez de ir um HM assim, ele vem uma tampa aqui, ó. Vem uma tampa, daí você faz todo o comando do climatizador através do próprio painel. Beleza. Se esse for o caso, você pega e instala, tira lá da parede e instala na parte interna. Caso tenha instalado um inversor que é da parte interna na parte externa. Beleza. Continuando aí. O erro E5 também pode ocorrer por causa do motor, né? Geralmente pode ocorrer porque o motor está com algum problema, né? Ou também problema de continuidade, aqui má conexão, né? Ou o cabo apresentando algum defeito. Tudo isso faz ocorrer o erro E5, porque daí ele ajuda, né? Esses problemas ocorrem, ajuda a aquecer o módulo, daí ele apresenta o erro. Então a segunda situação é essa aí, o motor, né? Para testar, o ideal é você dar um tempo, né? O ideal é parar um tempo, baixar a temperatura ali, né? E fazer o teste novamente. Se ele rodar o motor, rodou o motor um tempo, é muito provável que não está relacionado à placa, né? Está relacionado à placa. O ideal até às vezes dá para tirar aqui e mandar rodar. Mas para verificar se o módulo ainda está funcionando, o ideal é você dar um tempo para o motor e a placa aqui baixar a temperatura. Até se tiver um motor, testar com outro motor. Se estiver rodando com outro motor, não é o painel, né? É o motor principal aqui. Beleza. Caso, né, você deu tempo ali, baixou a temperatura, manda rodar e continua o defeito, aí sim é problema na placa. O que acontece com o problema na placa? Mesma questão do erro E1, né? Às vezes uma descarga elétrica, ou às vezes algum problema no sistema, né? Pode ocorrer esses defeitos aí, tá? Pessoal, então assim, ó, só explicando para vocês. Tanto o erro E1 como o erro E5, ele está relacionado ao módulo, né? E daí eu dei alguns exemplos aí por que ocorre um erro, tanto o erro E1 como o erro E5. Mas assim, quando é problema, às vezes acontece de ter problema, né, algum defeito no componente, alguma coisa. Mas a maioria dos casos que eu pego aqui no dia a dia está relacionado a uma descarga elétrica, algum problema na rede, né? Então são essas situações aí que acabam queimando o inversor. Nesse caso é importante aí instalar o sistema lá, o DPS, né? Logo ali perto do disjuntor, né? Porque se tiver qualquer problema evita que vá para a placa. Por mais que a placa tenha proteção também, ele mesmo assim ainda pode ocorrer esses defeitos, tá bom? Então assim, o vídeo de hoje era sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou aí, eu deixo nos comentários. Se vocês também puder ajudar o canal aí, compartilhem, né? Deixe seu like e se inscreva aí no canal, tá bom?